E, na opinião de vocês, Rodrigo, vamos lá. Quais são as principais... Faltou essa última parte, né, das principais descobertas, assim, que faz com que a Bíblia ganhe essa moral que não tinha, pelo menos, antes? Vou tentar fazer pelo menos os top 10. Vamos lá. Os manuscritos do Mar Morto. Sim, claro. Porque eles mudaram tudo. Qual a importância, Rodrigo, dos manuscritos do Mar Morto? Para eles eu não preciso explicar, mas para você que está assistindo de casa, até o achado dos manuscritos do Mar Morto, e eu vou entrar na área que você gosta, que é o hebraico, o manuscrito mais antigo em hebraico que nós tínhamos do Antigo Testamento era o papiro Nash. Exato. Nash, que ele era do tamanho de um... Ele era centímetros. Um centímetro, menor que um celular desse aqui, e datava do 1º século a.C., que trazia um pedacinho dos 10 mandamentos. Fora isso, os textos mais antigos eram todos medievais, 970 depois de Cristo, que é o Códex Metropolitano, aquele encontrado no Egito, Sinaítico. Não, Sinaítico não, Sinaítico era em grego. O Alexandrino. O Sinaítico é grego. É grego, era a Septuaginta e o Novo Testamento. Mas o Alexandrino eram textos assim, tardios. Então você tem um hiato. Se o Antigo Testamento deixou de ser escrito, vou chutar aqui, 1400 a.C., arredondando, né, o período ali, para 900, eu vou botar 1000, eu tenho 1400 anos de hiato. Aí, em 1947, um garotinho beduíno chamado Mohamed El-Zibdi encontrou acidentalmente jarras com textos bíblicos datados em até 250 a.C. E agora essa data pode ser até mais antiga pelos nossos estudos. E quando você compara, 80% do texto massorético está bem preservado. Até mais, alguns chegam a dizer que até 90%. Os 10% de diferença que tem são coisas mínimas. Por exemplo, Isaías, que é o texto completo, o que está diferente? No Isaías massorético, o nome de Deus é referido 3 vezes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. No de Qumran, 2 vezes. Mas eu não preciso de 3 vezes o nome de Deus para provar a Trindade. Então não mudou nada para mim. Né? É uma questão de soletrar a letra, como se escrevesse farmácia com F ou com PH. A altura de Golias, que a gente viu que não era aquela altura de quase 3 metros e tanto, era um pouco mais baixo. E é interessante coisas que mínimas. Para validar outras coisas, se tiver 50% de erro, tá ótimo, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui já prova que não sei o quê. Mas quando fala da Bíblia, se tiver 0,5% de discrepância, nem é erro nesse caso, aí a pessoa já fala, então... Tá. Mas o mais importante aconteceu, quer dizer, nós temos agora um documento que é antiquíssimo, que prova a veracidade e que também é cópia. Se é cópia, então... E outra, em 1400 anos a Bíblia não foi alterada. Porque esses textos de Qumran foram escritos antes de existir cristianismo, antes de existir igreja católica, alguns deles, né, porque outros são contemporâneos da época de Jesus. E eles ajudam até a reforçar, por exemplo, tem uma aparente contradição na Bíblia, quando você pega Atos com Êxodo, o número de pessoas que desceram ao Egito eram 70 ou 75. Em 75, Qumran mostrou que o texto do Novo Testamento estava correto. É um erro do copista medieval. Mas eu posso afirmar para vocês de cadeira aqui, nenhuma doutrina cristã, embora tenhamos posicionamentos diferentes, mas nós sabemos que são as doutrinas centrais do cristianismo, nenhuma doutrina cristã está baseada num texto espúrio ou questionável. Nenhuma. Alguém pode falar, não, mas a Trindade tem a coma joanina. A coma joanina, eu não preciso dela para falar da Trindade. Eu posso. Nenhuma doutrina cristã está baseada num texto dúbio. Mar Morto. Tem uma frase. Segundo achado importante. Em Meguido, perto de Meguido, tem uma prisão. Eles estavam limpando a prisão lá, fazendo um trabalho e encontraram os restos de uma sinagoga que se tornou Domus Ecclesia, do 2º ou 3º século, e lá está o nome de Jesus escrito no mosaico, tratado como um Deus. Então vocês estão notando... Esse achado é recente agora. Recente. Então vocês estão notando que, embora eu falei que doutrinas de fé não passam pelo escrutínio arqueológico, não posso provar pela arqueologia que Jesus é Deus, mas ela contribui. Porque eu tenho ali, eu não vou basear a minha doutrina da Trindade ou da divindade de Jesus nisso, mas eu tenho uma evidência arqueológica... Uma prova de que essa crença já é antiga. É anterior à Niceia, não é uma construção de Niceia. Então ela tem uma contribuição também para a teologia sistemática. Terceiro achado arqueológico muito importante, a própria Babilônia, que diziam que a Babilônia não existiu, e em 1888, 89, Robert Koldewey começou a escavar a Babilônia em 14 anos e provou a existência da Babilônia. Quarto achado arqueológico importante que nós temos, você tem
a própria cidade de Laquis, ou Lachish, com vários elementos ali que demonstram a historicidade da Bíblia, dos ataques de Senaqueribe, como a Bíblia fala. Outro achado arqueológico importante, o Palácio de Davi em Jerusalém, que era uma das críticas que falavam, se Jerusalém foi a capital do reino unificado, onde é que estava o palácio? Outro achado arqueológico, estou no 6º, a Estela de Mecha, que foi encontrada na Jordânia e que traz uma descrição de uma batalha de Israel, exatamente como a Bíblia apresenta, só que na versão do inimigo. 7º, a Estela de Tel Dan, que juntamente com Mecha foi outra comprovação arqueológica da existência histórica de Davi. 8º achado arqueológico que eu poderia mencionar, nós temos a própria cidade os documentos de Nag Hammadi. Sim. Porque, embora não sejam Bíblia, mas eles mostram as questões bíblicas que estavam sendo discutidas pelos gnósticos ali. Para o Antigo Testamento é Qumran, para o Novo Testamento e para o cristianismo é Nag Hammadi. Nag Hammadi. E além disso... É revolucionário tudo que foi traduzido até o momento da biblioteca, que a gente conhece de igreja primitiva. E junto com o Muratori, eu consigo hoje falar por que esses evangelhos são canônicos e outros não. Não foi uma criação de Niceia. Penúltimo achado arqueológico que eu poderia mencionar, eu poderia falar também da porta que está embaixo da porta oriental. Em 1969, James Fleming estava em frente à porta oriental. Ele sabe o que eu estou falando, mas para você em casa, se você der uma googada e colocar Jerusalém, vista do Monte das Oliveiras, você vai ver aquela cúpula dourada, você vai ver um M parecendo do McDonald's. Duas portas juntas. Aquela porta é a porta oriental. E ela foi construída e imediatamente fechada por Suleimão Magnífico, porque ele temia o cumprimento de uma profecia que o Messias entraria com um exército por ali. E colocaram o cemitério na porta e tal. Só que embaixo daquela porta foi encontrada uma outra porta herodiana. Tem o arco dela. Ou seja, ali foi por onde Jesus passou. E Ezequiel 44, versículo 1 em diante, fala que aquela porta estaria fechada porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. É uma divinização do Messias. Que não fala, o Messias passará por ela. O Deus de Israel passou por ela, por isso permanecerá fechada. Até hoje, essa porta mostra que o Messias passou por ali. E a porta do Suleimã Magnífico está ali, agora como indicador. Porque ou seja, ajudaram, porque se eu não tivesse a porta do Suleimã, eu contaria essa história, mas não teria onde mostrar. Então, é verdade que ele foi enforcado porque ele não foi aprovado aquela muralha? Tem essa ideia, mas não tem comprovação histórica da época, porque o período ali dos otomanos... Falta o último. O último achado arqueológico que eu poderia contar, eu poderia falar da própria... Já que eu vou o Novo Testamento, então. A escrita de Pôncio Pilatos, que foi encontrada em Cesareia Marítima. Cesareia Muitos diziam Marítima, que Pilatos não existiu. E... eu tenho que contar. Deixa eu colocar um 12º. Porque isso é recente. Mas essa da pedra do Pilatos, você dá um Google aí e você vai achar. A inscrição Pôncio Aliás, Pilatos, ela veio uma réplica dela para cá para o Brasil. Foi a original. Foi original, não foi? Teve aqui nessa avenida. Foi aqui. No MASP. É isso mesmo. Eles receberam aqui. Foi temos 10 anos. Faz menos tempo. O Soares de Thiago, não vou citar só por uma questão. Existe uma controvérsia quanto à pátina ali. Mas tem um. Qual foi a última vez que você foi para Israel? O ano passado. Então nem você viu isso. Você foi para Israel, qual foi a última? Você não foi? Então vai, em nome de Jesus, ainda vai. Opa. Você não viu isso ainda. Vou te contar uma novidade. O pastor César sabe. Ali embaixo tem o tanque de Siloé. Sim. O original. Sim. E esse tanque, por muito tempo, o pessoal não conseguia escavar porque tinha todo um paredão e começaram uma escavação no ano passado. Agora essa escavação avançou muito até o outro lado. Só que despertou uma curiosidade, porque tem um monte de pilar ali. Então, eu sempre entendo que ali é um sítio arqueológico fabuloso, porque esses pilares que ele está falando, aí tem até uma pintura bem legal que completa a ideia como se fosse da época, né? Isso. Só que não tem o pavimento. Não tem continuação. Até lá. Aí a pessoa manda um tanque. Isso aqui nem foi publicado ainda nos artigos. Estou dando um material. Eu não sei se é furo de reportagem. Sabe o que são esses pilares? O que descobriram até agora? Os primeiros reports. O tanque é o tanque Sim de Siloé. Só que ele é muito anterior à época de Jesus. E ali havia 2 torres. E uma delas colapsada. Isso te lembra alguma passagem Jesus da Bíblia? falou sobre isso 46 anos antes. Acho que foi Lucas, tem Lucas, né? Vocês pensam que vocês são mais... como é que fala? Mais... justos do que os que caíram na Torre de Siloé. Na Torre de Siloé. Então,
aguarda, porque mais detalhes disso vai depender de novos achados, mas são fundamentos de 2 torres e uma delas está colapsada. Gostou do conteúdo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal Sabedoria Oculta e ativa o sininho para não perder nada.